O diabo quer nos manter acorrentados ao mesmo pecado, aos mesmos resultados e às mesmas situações de sempre. Mas Jesus Cristo quer que vivamos em liberdade e experimentemos avanços. Você deve clamar a Jesus para libertá-lo e quebrar as correntes de qualquer espírito que esteja o prendendo. Não se acostume a cair no mesmo ciclo. Não se acostume com as correntes do inimigo. Em Lucas 10:19, Jesus disse: Eis que vos dou poder para pisar em serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada de forma alguma vos fará dano. Quando você se apegar à palavra de Deus, tiver fé e reivindicar a autoridade que lhe foi dada por Jesus Cristo, você poderá se libertar de toda fortaleza, toda corrente demoníaca e permanecer livre. Talvez estejas te perguntando: como posso me libertar dos pecados e maldições geracionais da minha família? O que posso fazer para interromper o comportamento disfuncional em minha vida? Como posso me libertar dos ciclos de depressão? Jesus Cristo não morreu na cruz para que continuássemos presos. Ele nos deu poder sobre o diabo. E em nome de Jesus, há poder para quebrar maldições. Em nome de Jesus, pecados geracionais são quebrados. Gostaria de lhe dar 3 passos para garantir que você vive em liberdade e nunca preso ao inimigo. O primeiro passo é submeter-se ao Senhor e resistir ao diabo. Tiago 4:7 nos diz: portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Creio que, a menos que nossas vidas sejam primeiro submetidas a Jesus Cristo, não há como resistirmos eficazmente ao diabo. O segundo passo é andar na verdade. 1 de João 2:4 diz: todo aquele que diz, eu o conheço, mas não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. A Bíblia nos diz que deve haver comprometimento da nossa parte em andar no padrão estabelecido pela palavra de Deus. O terceiro passo é ter fé na palavra de Deus. Tenha fé na palavra de Deus, pois sua vida depende dela. Romanos 8:11 diz: se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos também vivificará os seus corpos mortais por meio do seu Espírito que habita em vocês. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em nós. Santos, temos autoridade sobre espíritos malignos. E quando você perceber isso, não tolerará as correntes que o inimigo tenta colocar em você. Em vez disso, você viverá em completa liberdade. Se você sentir que está preso ou restringido em qualquer área da sua vida, quero que saiba que Jesus Cristo pode libertá-lo. Jesus Cristo pode libertá-lo de todas as correntes da sua vida. Santos, o inimigo tem uma estratégia contra nós, filhos de Deus. O diabo busca oprimir, prender, limitar e restringir. No entanto, quando Deus se envolve, Ele traz liberdade. Ele o liberta de todas as limitações e restrições. Em Lucas 13:10, Jesus estava ensinando numa das sinagogas no sábado. E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito debilitante. Havia 18 anos. Ela andava encurvada e não conseguia endireitar-se completamente. Quando Jesus a viu, chamou-a e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. E impôs-lhe as mãos, e imediatamente ela se endireitou e glorificou a Deus. Pela fé na minha própria situação e nas minhas próprias circunstâncias, creio que Jesus me libertou do meu passado.
Creio que Jesus Cristo me libertou dos ciclos geracionais de pecado. Ele me libertou dos ciclos geracionais de doença. Creio que Jesus me libertou de todo espírito maligno que segue minha linhagem e dos santos de Deus. Eu o encorajo a crer que Jesus pode libertá-lo. Ele pode libertá-lo da depressão e da ansiedade. Ele pode libertá-lo desse vício secreto. Ele pode libertá-lo da raiva e do ressentimento escondidos em seu coração. Jesus Cristo pode libertá-lo de tudo que o oprime, de tudo que limita e restringe. Você não está preso a essa situação. Deus pode transformar qualquer situação ao seu redor. Não seja escravizado pelas forças do mal, porque Jesus Cristo derrotou o diabo, derrotou o inferno e todas as suas forças. A Bíblia diz em Lucas 4, 17 e 19: Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías, abriu-o e encontrou o lugar onde estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Em Jesus há cura para os corações quebrantados, para que não sejam mais reféns da dor. Em Jesus há liberdade para os cativos, para que não sejam mais condenados por seus pecados, mas sejam perdoados por causa da maravilhosa obra de Jesus Cristo na cruz. Oremos. Nosso Pai Celestial, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu venho a Ti hoje com um espírito humilde, venho a Ti com um coração cheio de fé e expectativas. Tu és um Deus que pode curar todas as minhas feridas, e por Tua causa não sou mais escravo do pecado, não sou mais escravo das forças do mal. A Tua palavra em 1 de João 4, de 4 a 6 diz: Porque maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Significando que Tu, Rei Jesus, colocaste em mim a força para vencer a adversidade e vencer o diabo. Por isso me alegro e Te agradeço. Senhor, eu Te agradeço porque em Ti posso caminhar em vitória e tenho o poder de derrotar o pecado. Tudo isso por Tua causa. Eu me curvo e Te glorifico. Eu me humilho e entrego tudo o que sou a Ti. Confio e creio que Tu me libertarás. Tu me redimirás e me tornarás inteiro novamente. Liberta-me de quaisquer fortalezas que procurem me prender ou me oprimir. Eu peço, Senhor, que me libertes de todo pecado e erros do passado. A Tua palavra em Isaías 43, 18 diz: Não te lembres das coisas passadas, nem consideras as coisas antigas. Pai, ajuda-nos a esquecer as coisas passadas. Ajuda-nos a olhar para frente e ansiar por uma vida de liberdade em Jesus Cristo. Pai, liberta-nos de tudo que procura prender-nos. Precisamos da intervenção divina para nos ajudar a abandonar velhos hábitos. Ajuda-nos a abandonar tudo que nos sobrecarrega ou tudo que tenta limitar a nossa crença em Ti, Pai. Senhor, ajuda-nos a abandonar o passado e abandonar qualquer dor, raiva e vergonha do passado. Ajuda-nos a perdoar qualquer um que nos tenha desiludido ou traído. Espírito Santo, oro para que amoleças os nossos corações, para que não sejamos endurecidos com ressentimento, amargura ou falta de perdão. Deus, oro por aquele que foi maltratado. Oro por aqueles que sofreram desgosto ou perda. Oro para que seu coração e sua compaixão os dominem. Senhor Jesus, que eles encontrem cura em seus braços, que eles encontrem plenitude em sua presença e, acima de tudo, que eles encontrem a força para deixar ir e seguir em frente daquele passado. Somente você pode reparar,
completamente os nossos corações, nossas almas e as nossas mentes. Senhor Deus, ansiamos por um futuro contigo. Abraçamos um futuro que está em tuas mãos, um futuro cheio de amor, misericórdia e bondade. Enquanto estendemos as nossas mãos em oração, colocamos nossas esperanças em Ti, colocamos os nossos sonhos, os nossos planos e relacionamentos em Tuas mãos. Não há nada que possa nos segurar, nada nos pode deter. Eu oro pelaquela pessoa que está me ouvindo agora. Eu oro para que todos os limites negativos sejam liberados de seus corações agora mesmo e todo limite de culpa seja removido. Deus, que toda amargura seja destruída. Tudo que não é teu, removas. Em nome do teu Filho amado Jesus Cristo eu oro. Amém. Quando você se sentir cansado e frustrado, clame em oração, clame em louvor, porque só existe um Deus que pode lhe dar descanso. A Bíblia diz em 2 Crônicas 7,14: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Vamos nos humilhar e render-nos ao Senhor. Não podemos viver com as nossas próprias forças. Precisamos de Jesus. Somente Jesus Cristo pode renovar suas forças. Portanto, não desanimem com o que estão enfrentando. Não desanimem com os acontecimentos de hoje, nem se preocupem com o que pode acontecer amanhã. Em vez disso, clame a Jesus Cristo hoje, neste momento. Clamem ao Deus Todo-Poderoso, aquele que é, que era e que há de ser. Clamem a Deus que comanda milhões de anjos, aquele que fala e cria. Invoque para aquele que tem as chaves da vida e da morte em suas mãos. Seja qual for a situação que você enfrente hoje, Deus quer que você o invoque. A sua palavra em Isaías 65:24 diz: antes que clamem eu responderei, estando ainda falando eu os ouvirei. O Salmos 42:1 diz: como a corça suspira pelas correntes das águas, assim suspira minha alma por ti, ó Deus. Você precisa ter um anseio por Deus. O Senhor quer que os seus filhos não apenas orem, mas que orem e busquem a sua face. Isso significa não vir apenas com uma lista de pedidos, mas reservar um tempo para ter comunhão com Ele, para construir um relacionamento com Ele, porque Deus quer que tenhamos comunhão com Ele. A Bíblia em Mateus 6,33 diz: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Deus quer que o busquemos primeiro. Vamos orar. Querido Senhor, quando olhamos para a Tua palavra e para as Tuas promessas, Tu nos dizes para confiar no Teu toque e Tu nos resgatarás e nos restaurarás. Tu dizes: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Portanto, a nossa esperança está em Ti. Tu és um Deus que nos provê com tudo o que precisamos, seja cura, restauração, proteção ou paz. Nós olhamos somente para Ti, Senhor Jesus. Eu oro para cada pessoa sobre o som da minha voz, por aquela que busca a cura hoje. Que elas encontrem cura em Teus braços. Eu oro para aquelas pessoas que se sentem vazias dentro de si. Que elas encontrem plenitude em Tua presença e sejam preenchidas pelo Espírito Santo e a novidade de vida. E para aquelas que sofrem desgosto ou perda, eu oro para que o Teu amor e a Tua compaixão os preencha. Que o Teu amor os domine e os alcance. Senhor, Tu és a luz das nossas vidas. Tu és aquele que nos dá liberdade e nos libertas de toda a escravidão. Eu oro para aqueles que estão lutando para sair dos vícios
que eles sejam iluminados e preenchidos pela tua compaixão e o teu amor. Invocamos o teu santo nome. Convidamos-te a entrar neste lugar, Senhor. Jesus, muda a atmosfera deste lugar. Enche este lugar com a tua presença. Que a tua unção caia e repouse sobre as nossas vidas. Que a tua presença seja encontrada em abundância dentro das nossas casas. É na tua presença onde podemos experimentar a quebra de maldições. Senhor, que toda palavra maligna falada contra nós torne-se inútil. Toda armadilha colocada diante de nós pelo inimigo seja exposta na tua presença. Jesus, que toda ameaça e ataque do reino das trevas seja anulado e destruído. Convidamos-te a entrar nas nossas vidas, Jesus. Habita nos nossos corações, Senhor. Habita nas nossas casas. Afugenta todo espírito imundo. Afugenta todo espírito contencioso. A tua palavra no Salmos 31, 19 a 20 diz: "O quão abundante é a tua bondade, que reservaste para aqueles que te temem e trabalhas para aqueles que se refugiam em ti, à vista dos filhos dos homens, na cobertura da tua presença. Tu os escondes das tramas dos homens, tu os armazenas em teu abrigo da contenda das línguas, tu reservaste bênção para aqueles que reverentemente te temem." Senhor, que sejamos contados entre aqueles que te temem. Esconde-nos no lugar secreto da tua presença, para que nenhuma coisa má seja capaz de nos encontrar. Senhor, enche-nos com o teu amor e alegria. Nós olhamos para ti, Senhor, porque há certeza, há vitória certa em ti. A vida eterna é certa contigo. Tu és o nosso protetor, tu és aquele que nos protege de tudo que nos ameaça destruir. Dá-nos a força para permanecermos firmes quando somos tentados. Eu oro para que o Espírito Santo nos capacite a permanecer firmes na fé inabalável quando formos testados e provados. Agradeço-te, Pai, por ouvir esta oração. Sejas glorificado em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém.